Boa noite a todos. O Evangelho da noite é o capítulo 26, Dar de graça, o que de graça receber. Começa falando sobre o dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo e mediunidade gratuita. Esse capítulo, eles nos dão uma oportunidade de nós falarmos sobre o trabalho voluntário. Então, todo o trabalho decorrente daquilo que nós aprendemos, que nós conquistamos com o nosso esforço pessoal, adquirido através do estudo e conhecimento, ele poderá ser cobrado, pois se trata de uma conquista nossa pessoal. Então, todas as nossas atividades que decorrem disso, nós poderemos cobrar. Mas, a despeito de todos esses nossos conhecimentos, desse nosso estudo, isso não nos impede de que nós venhamos praticar um trabalho voluntário, nos utilizando dessa nossa capacidade e habilidades adquiridas, né? E esse trabalho, ele poderá se dar de várias maneiras, auxiliando uma organização social, no atendimento de suas necessidades, junto aos seus usuários, por exemplo, por meio do ensino. A Casa de Itajubá, ela tem um braço social, que talvez muitos já o conhecem, que é o Núcleo Coração Materno. E no Núcleo Coração Materno, que fica na freguesia do Ó, as crianças e os adolescentes, e os nossos velhinhos ficam na região da Brasilândia, conta com a ajuda de voluntários. Por exemplo, no ensino, nós temos através desse trabalho voluntário, nós temos uma voluntária que ajuda os nossos adolescentes no português, porque infelizmente hoje a escola pública ela é muito deficiente na transmissão desse aprendizado para essas nossas crianças, principalmente para esses nossos adolescentes. Eles mal sabem escrever. Então, nós temos uma voluntária, que é até da própria Casa de Itajubá, que ajuda todas essas nossas crianças. Ela era uma jornalista aposentada do Estadão, que está lá fazendo esse trabalho. Nós temos também o trabalho da costura. Aqui na nossa casa, nós temos as nossas irmãs que trabalham, que fazem o artesanato, a pintura, costuram, e tudo isso, todo esse trabalho depois vem em prol da própria Casa de Itajubá para nos ajudar na manutenção dessa casa. E às segundas-feiras aqui nós temos, quem se interessar, as Nossas Senhoras, elas podem auxiliar na costura, na pintura, né? Então nós podemos fazer o nosso trabalho na cozinha, na leitura. Quantos velhinhos que estão nos asilos que já não conseguem mais enxergar, não conseguem mais ler. Então, nós também temos essa oportunidade de oferecer os nossos préstimos através da leitura para os nossos velhinhos, aqueles que são médicos, ou da área da saúde, aqueles que são advogados, que podem ajudar na parte jurídica, odontológica. Enfim, nós podemos nos utilizar de todos os nossos conhecimentos e habilidades para nós conquistar, para que a gente possa ajudar em prol dos mais necessitados. Os nossos velhinhos lá na Brasilândia também, eles contam com o trabalho de um voluntário também aqui da Casa de Itajubá. Então, os nossos velhinhos são super atualizados. Tudo que acontece na atualidade, eles têm conhecimento, saem para conhecer os pontos turísticos de São Paulo, e lá não tem depressão. Então, quer dizer, sim, tem muita coisa que pode sempre ser feita, né? E esse trabalho voluntário, ele tem que ser realizado com responsabilidade, pois a partir do momento que nós nos comprometemos com a sua realização, as pessoas contam com o nosso trabalho. E esse trabalho de caridade, ele nos traz um alento, pois é muito bom para nos sentirmos úteis e auxiliando o nosso próximo, né? E a gente acaba aplicando o ensinamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amor, ele se exterioriza por parte da prática da caridade. O melhor remédio contra a depressão é a prática da caridade, a gente se sentir útil, olhando o que está em volta de nós, pois não há quem quer que seja que não possa se doar ao próximo, né? Mesmo o doente preso num leito, ele também pode praticar a caridade orando pelas pessoas, né? Pelas pessoas necessitadas.
A nossa vida deve ter um sentido, uma utilidade. E ela se enche de sol e alegria quando nos propomos sairmos de dentro da nossa própria concha, né? Só enxergar o nosso problema, só a nossa dificuldade, quando a gente abre os nossos olhos e nós olhamos em torno de nós, quanta coisa que pode ser feita, né? Porque nunca se viu tanto sofrimento assolando a nossa sociedade, né? Quantas pessoas precisando de ajuda, quantas pessoas que estão na Praça da Sé, no centro da cidade, falta de alimentação. Quer dizer, nós temos muitas possibilidades de ajudar o nosso próximo, né? Ser fraterno, ser gentil, sorrir, não nos custa nada. Não é ser, sabe, dentro de casa, no nosso trabalho, no trânsito, embora seja muito difícil, porque as pessoas estão sempre com muita pressa, mas a gente tem que se policiar, né? Para que a gente seja feliz. São pequenas coisas que nós devemos procurar que nos farão felizes, né? Tal proceder só nos traz coisas boas, pois boas obras trazem bons frutos, nos diz Francisco de Assis, que é dando que se recebe. Agora eu vou falar um pouquinho o que fala no capítulo aqui, que é quando Jesus fala sobre o dom de curar. Quando o capítulo nos fala dos apóstolos que curavam os doentes e afastavam espíritos equivocados, que aqueles falam demônio, mas nada, não existe, são espíritos que ainda não conseguiram alcançar entendimento. Como, por exemplo, um jovem que se atirava na água e no fogo, acho que vocês talvez já tenham escutado sobre isso, e seus pais sobre eles não tinham nenhum controle. O faziam sem nada cobrar, pois a faculdade por eles exercida realizava-se através da intervenção dos bons espíritos. Então Jesus já dizia aos apóstolos, vá, ajudem as pessoas, mas não cobrem absolutamente nada por isso. No tempo de Jesus, os fariseus, eles cobraram, que é o, vamos dizer, um pessoal, do povo, uma parte do povo hebreu, eles cobravam pelas suas orações. Então, quando uma pessoa ficava viúva, eles iam lá na casa da pessoa a pretexto de amparar, de auxiliar. O que eles faziam? Pegavam todos os bens dessa pobre viúva. E é contra isso que Jesus nos fala. Já falava para os apóstolos, vão lá, ajudem as pessoas, mas o que eles faziam, essa intervenção que eles faziam, curando as pessoas, auxiliando, afastando esses espíritos equivocados dessas pessoas, eles faziam com a ajuda da espiritualidade. Eles faziam isso com o coração aberto, porque só se pode praticar verdadeiramente a caridade quando o nosso coração está cheio de amor, de fraternidade. Então, é um exercício que nós devemos fazer. E esse amor, essa caridade, a gente tem que lutar para conquistar. Isso começa dentro da nossa casa, sendo paciente com os nossos filhos, nada de, né? Não tenho tempo, vou ficar lá vendo as últimas mensagens que estão lá no Facebook, vou me atualizar, vamos prestar. O lar é o nosso laboratório, é onde tudo começa. Se nós estamos lá todos reunidos, tem uma causa justa. Então, vamos ter paciência com os nossos filhos, vamos conversar com eles, ajudá-los nas lições, mesmo que se trabalhe o dia inteiro, sempre se tem oportunidade. Eu vou te dar um celular enquanto eu fico no meu celular. Não pode ser assim. Por isso que nós vemos essas crianças, elas não têm, parece que, elas perderam, sabe, as coisas, as pessoas parecem que perderam o sentido das coisas. Isso não pode ser. Então, e aí nós vemos jovens que, lamentavelmente, eles estão desorientados, porque não foram orientados, às vezes, em casa, estão indo às drogas, então aceitam, se você não usar droga, você não vai entrar na minha turma. Então, os pais têm que ficar atentos para todas essas questões, né?